Bom, boa tarde. Eu sou o Luiz Antônio Lapes, alguns aqui do IPT, São Paulo. Fui incumbido aqui pela professora Suzana de tentar ajudar aqui, são das questões aí para os palestrantes. Se alguém tiver alguma questão por escrito, por favor. Eu já tenho algumas aqui, se quiser se manifestar também, tem um microfone. Eu vou, para estimular aqui o debate, eu vou começar com uma questão escrita aqui para o professor Aloysio, aqui de Santos. Da Juliane Castro, aqui da Universidade, do Laboratório. Um dos assuntos discutidos no seminário é a questão da profundidade náutica e lama fluida. Qual a posição e o interesse do Porto de Santos nessa questão? Tem duas questões, eu vou fazer logo as duas. A segunda é, já existem estudos de modelagem sobre a implementação da área 5? Eu começo pela última, porque foi realmente o foco, né? A área 5, o que existe é uma pesquisa em que indica que nós vamos ter que ir para essa 5. O litoral paulista, ele tem muitas restrições, é uma área de grande vulnerabilidade, e nós não temos muito como ter outros portos com a logística que o Porto de Santos tem em termos de acessibilidade, especialmente terrestre. Então, a modelagem para a área 5, ela iniciou praticamente, foi uma pesquisa que apontou, né, uma pesquisa que faz parte de um trabalho muito maior, que apontou que o crescimento do Porto de Santos tem que procurar uma expansão mar afora, né? E para se aproveitar dessa acessibilidade terrestre, especialmente terrestre. Mas a localização, dimensionamento, configuração, esse trabalho iniciou agora, no ano passado, com o Instituto Oceanográfico da Universidade de São Paulo. É um contato de 25 anos que a administradora do Porto de Santos, né, CODESP, fez com a USP, e eles estão iniciando a pesquisas, aquelas pesquisas, todos aqueles fenômenos oceânicos, estuarinos e meteorológicos. E também, em paralelo, capacitando empregados da CODESP para, em 3 anos, ser criado equipes, e essas equipes que vão fazer a gestão junto com instituições, especialmente as instituições de desenvolvimento e pesquisa e inovação, para que se verifique a viabilidade, e inicialmente uma viabilidade técnica, uma viabilidade econômica, e depois uma VTE total, né, ambiental, etc., né, virar associada àquelas questões econômicas, questões energéticas, etc. Então, se espera em 15 anos nós estarmos praticamente fazendo o nosso Santos VRACT, né? Os primeiros passos para esse grande aterro hidráulico, mas que nós não sabemos se é 10 metros, 10 quilômetros, para a direita, para a esquerda, porque isso vai depender especialmente desses primeiros estudos técnicos que a USP está fazendo para a CODESP, com um banco de dados para alimentar modelos físicos e modelos matemáticos, especialmente modelos físicos e matemáticos, e também com treinamento, capacitação e conhecimentos para a corporação da CODESP. Então, essa modelagem, ela está iniciando. O segundo é sobre a lama fluida, né? Há 40 anos se fala em areia fina no Porto Santos. Há 40 anos, já falava aí que em Roterdão, outros portos, usavam essa profundidade. A contribuição fluvial desses sedimentos finos tem grandes áreas no Porto de Santos, especialmente na área ali de montante, da Lamoa,
Saboó, do Valongo, onde nós temos 3 estuários, né? O estuário do lado de Bertioga, o de Santos no meio e o estuário também de São Vicente. Com as interferências, especialmente de profundidade, do estuário de Santos, vários fenômenos foram alterados. Os encontros das águas entre esses estuários e a vazante com o transporte de sedimentos mais finos. Além dessa provocação do estuário, também tem um problema da inclusão salina. Hoje, nós, uns 4 anos atrás, tivemos um trabalho também pessoal da USP, agora eu estou sabendo que aqui a Universidade Federal do Rio de Janeiro está fazendo também, integrado lá a USP, um trabalho, e para o Porto seria muito importante, porque nós sabemos, assim, pela bagagem que a gente tem, que várias áreas da região de montante têm condições de uma nuvem coloidal que pode superar 1 metro. E aí 1 metro a menos de dragagem que a gente pode ter, né? Mas tem que fazer um trabalho que não só sustentável, mas de muito crédito para que a autoridade marítima possa também analisar e homologar. Nós temos alguns exemplos aqui no Brasil, mas, de modo geral, isso ainda está muito resiliente. Seria muito bom para o Porto um trabalho desse aí. Obrigado aí pela explanação. Tem mais alguma questão? Eu gostaria de fazer uma pergunta antes para o professor Ashish. Está? Acho que não, né? Para quem quer essa questão? Essa pergunta é para geral. Quem queira responder. Para quem? Tem mais uma pergunta. Tem mais uma. Quem queira responder. Uma pergunta para os palestrantes aqui, quem queira se manifestar. We learned that stakeholders should be involved early. In many countries, corruption is a problem. Would corruption frustrate incorporation of all stakeholders? Quem gostaria de se manifestar a respeito? Quem gosta de falar sobre corrupção? É um assunto meio... Professor, may I ask you? Do you think high resolution acoustic or seismic methods can help in mapping in details about the boundaries? I mean, boundaries between nautical bottom and the real bottom. Yes, that's how it's done actually. So, yes. How can you do that? I mean, to map in details. That's the point. Well, they use multiple frequencies. What kind of frequency or system, acoustic system is the better option? Those are commercially available systems. One is high frequency and then one is low frequency. And they're both used at the same time. So you get 2 horizons, an upper horizon and a lower horizon. The distance between those 2 is fluid mud. Ok, Yeah. thank you. Alguém quer? Professora Luísio, por favor. Você quer falar sobre a corrupção ou fazer uma outra questão?
a corrupção não ia dar tempo, né? Agora, sobre essa questão da lama fluida, o Porto de Santos também, ele tem as batimetrias todas em alta e baixa frequência, que pela batimetria já é uma grande referência para ver a coluna do fluido coloidal, né, da lama fluida. Então, nós já temos já há mais de 5 anos a batimetria em alta e baixa frequência. Ok. Alguém mais tem alguma questão? Eu queria fazer uma contribuição sobre esse assunto de lama fluida e profundidade náutica, que ele chama de fundo náutico. Acontece o seguinte, a primeira questão que você tem que analisar é o quanto o navio consegue ser governável e manobrável e em que densidade. Nós sabemos que em portos internacionais, até 1,300, eles consideram isso como possível. Então, antes da gente imaginar qual é a densidade, qual é as camadas, a gente teria que fazer um exercício de pesquisa e ciência para ver o quanto o navio é governável. Porque a questão principal de aceitação disso para o porto, e eu sou do porto, é provar que o navio tem capacidade de governabilidade. Em que nível? Se é em 1.200 de densidade, 1.300, ou outros que são mais ousados, 1,6, que é 1.600, que a gente fala no jargão. Então, o número aceito internacionalmente, que é até 1.300, daria para se manobrar o navio. A partir daí, diagnosticar as layers de separação dessas profundidades e fazer uma investigação em cada porto, em cada estuário onde o porto está localizado, para diagnosticar de uma forma concreta e trazer essa tranquilidade à luz da ciência para que se apresente um trabalho. Tem muitos portos no Brasil que têm interesse nisso. Porto de Sergipe tem interesse nisso, Itajaí a gente sabe, Santos não precisa nem mencionar porque vive dentro do estuário. Então, a questão principal é fazer uma análise a partir da capacidade de navegação, que isso afeta a navegação. Vai lá no conceito de segurança da navegação, onde a autoridade marítima preserva. Enquanto a gente não conseguir com ciência e com técnica mostrar isso, os portos não vão poder conseguir usar isso. Além do mais, tem um acrescento disso. Também não se consegue dragar isso. Por quê? No momento que você coloca isso numa draga hopper, você gasta dinheiro, tempo, esforço e você não consegue. É um coloidal, é uma farinha na água que você não consegue capturar, você tem um processo de dragagem muito difícil. Você não consegue pagar também esse serviço, porque você não consegue medir in situ e não consegue medir dentro da cisterna. É só esse comentário que eu queria fazer. Ok, obrigado aí pela contribuição. Tem uma pergunta que eu vou interpretar, se eu interpretar errado, por favor, a pessoa se manifeste, mas eu acho que existe um questionamento com relação aos palestrantes, se alguém poderia falar um pouco sobre a existência de mapas no mundo de utilização de material, de separação de areias e lamas dessas áreas dragadas. Plantas operacionais que existem no mundo, portos, enfim, áreas que são dragadas, que existe de forma clara, mapas. Laura, foi você que fez a pergunta? Por favor, não sei se eu interpretei corretamente. Você interpretou correto. Não, eu queria saber se alguém conhece. Eu sei, eu nunca visitei, sei que o porto de Hamburgo separa a areia da lama num hidrociclone. E com a areia eles fazem aterro e com a lama eles fazem tijolos. Eu queria saber até quanto isso é viável e se alguém conhece em algum lugar do mundo uma planta que separa a areia do silt de argila para uso em aterros ou em construções. Isso eu queria saber. Yes, indeed, in Hamburg they have the Mita plant, and they separate the sand and the silt, but the reason is because it's contaminated. And
contaminated sediment you cannot dispose back into the system. So you have to have a solution for it. Also in Antwerp, they have contaminated sediment and they separate the sand from the silt. They have a plant, Amoras, but it's not the way to go because it's the solution for contaminated sediment. And if you have contaminated sediment, you could consider it. Another option for contaminated sediment is to isolate it, to bring it in a deep pit and cap it with clean sediment. It's a practice being done in the Netherlands and in the US as well and other places in the world. So it may be a solution for contaminated sediment, but it's a costly solution, but even more costly would be to clean the sediment from the contaminants. No, not for reuse. It's a very costly option to reuse sediments. And even you cannot really reuse it. Of course, the sand is clean. The contaminants, they are attached to the clay materials. So they separate the sand and the clay to be able to dewater less clay, to have less volume to store. But then again, they use the sand to make the mountains the little hills, because sand dewater better. So it's a complex solution, a good solution for the problem, but a better way to tackle the sources and a cheaper way to isolate it in a deep water pit. More Tem questions? mais uma questão para o Aloysio. Quem está fazendo a questão aqui é o Guilherme, da Bahia. Eu posso traduzir aqui, tentar ler aqui, mas se qualquer problema, por favor, se manifeste. Eu vou simplificar aqui, que o texto é meio longo, mas na verdade ele está preocupado aqui com essas questões portuárias. Sempre tem questões envolvendo discussões prévias, envolvendo grupos e comunidades potencialmente afetadas por movimentos aí portuários. Ele quer saber como que isso é em Santos, quais são os problemas, se o Porto de Santos se antecipa em algumas questões. Guilherme, se eu tiver interpretado errado, por favor, se manifeste. Não tem mais como assim tratar de empreendimento e atividade portuária sem associar a questão não só da instalação local, regional e até nacional. Então, é claro que, especialmente a partir de 1981, com a Política Nacional de Meio Ambiente, isto foi assim mais solicitado. Democrático são as audiências públicas, o local próprio para essas manifestações, que tem grandes discussões, debates da comunidade, dos representantes da promotoria pública, do empreendedor, de órgãos não governamentais, em que se manifestam. Isso, nos últimos anos, ganhou muita força e com certeza, o ponto de vista do empreendedor portuário, ele é questionado sempre, né, nessas audiências públicas e adequado normalmente em função dessas solicitações que, no aspecto judicial, ou através mesmo de um processo judicial, determina isso para o empreendedor. Mas avançou muito nos últimos anos e nós vemos isso a partir da Política Nacional de Meio Ambiente de 1981. E a audiência pública é o fórum próprio para esses debates, para questionar o empreendedor. Ok, obrigado. Eu vou aproveitar que você continua com o microfone na mão, porque tem mais uma questão aqui para você. Eu respondi? Quais são os problemas que o Porto de Santos antecipa que irão ocorrer com essa Então, com as audiências públicas são o fórum próprio para isso, né? Claro que as prevenções cada vez mais estão, assim, para o empreendedor de interesse, porque ele ganha também, nesse negócio da energia elétrica, por exemplo, para navios. O Porto de Santos foi procurado por um armador da costa brasileira de container, porque ele até paga mais em Los Angeles também.
mas paga mais energia para se antecipar a questão questionada aí do combustível fóssil, das emissões de particulados, etc. Então, vários segmentos para o empreendedor portuário, ele tem, a partir de 81, volto a falar, que foi o grande marco para se promover essas prevenções. E o Porto de Santos, ele está ligado à Secretaria do Esporte da Presidência da República, tem uma política do órgão não só da Secretaria, mas de outro órgão regulador, a ANTAC, que direciona muito nessa área ambiental hoje uma prevenção cada vez mais densa, né? Mas a audiência pública é o fórum próprio melhor para que os representantes da região, das comunidades, dos órgãos não governamentais, das instituições de desenvolvimento e pesquisa, e todo esse universo presente e poderá, assim, mostrar um melhor caminho, muitas vezes feito. E a prevenção, ela está, inclusive, até antes dessas audiências públicas. Isso é natural. Claro, não vamos... Nessa área de sustentabilidade, a nossa própria lei do óleo, por exemplo, ela tem algumas exigências fortíssimas para as instalações portuárias, não só para a questão do óleo, mas também para as instalações portuárias, como prevenção. Inclusive, nessa área jurídica, que não é muito minha área, mas acaba a gente como engenheiro entrando nela, hoje você falar para o engenheiro, um empreendedor portuário, a responsabilidade objetiva, né, independentemente de culpa, o pessoal pensa muito mais, né? Da corrupção a gente falaria muito mais. Por favor, se alguém quiser fazer alguma questão aí, fique à vontade. Eu tenho mais algumas questões aqui para o professor Aloysio ali, mas se alguém quiser se manifestar. Tem algumas questões aqui, eu vou simplificar, do jornal A Tribuna, e algumas eu acho que já foram respondidas pela sua fala anterior, mas uma delas aqui eu acho que é interessante. Ele pergunta, existe uma previsão aí vou resumir aqui, se ele está presente, o Leopoldo Figueiredo, por favor, se manifeste. Se existe alguma previsão de estresse, vou traduzir como estresse aqui do Porto de Santos, assim, em algum momento, tem um estudo que prevê em que momento, em que situação, com que uso, em que ano, quando o Porto chegaria numa situação crítica com relação ao tráfego de navios, etc. Sim. E aí, nós temos já sinais, a parte terrestre chama muita atenção, né? Nós temos uma demanda de 12 mil caminhões por dia no porto, caminhões de fora, mais 6 mil caminhões permanentemente fazendo a movimentação de transbordo entre terminais. Isto na parte terrestre é um ponto muito crítico, a despeito de Santos ter aquelas 20 faixas de acessibilidade rodoviária. Eu não sei nem se Porto de Roterdã tem isto, eu conheço um pouco ali Porto de Roterdã, conheço o Rodanel que eles têm, mas eu não sei porque Roterdã até se adianta, e não só Roterdã, outros portos aí, outros grandes portos, eles se adiantam com terminais de ponta, com terminais de transbordo para barcaças. Santos não tem nada explorado para a barcaça, e isto para o serviço de barcaças na bacia hidrográfica local, não é no Planalto, na bacia hidrográfica local, ali naquelas regiões estuarinas e alguns outros rios, tá? E tem um potencial muito grande para isso. Também tem um potencial grande para ferrovia. A capacidade física para a ferrovia é estimada em 150 milhões de toneladas, e hoje a ferrovia faz em Santos próximo 24%, faz em torno de 25 milhões de toneladas, com muito commodity, muito para exportação. A importação fertilizante, trigo, cai muito, então nós temos um potencial muito para a ferrovia. Agora, esses sinais terrestres têm essas saídas, barcaças, ferrovia. Agora, a acessibilidade marítima, o canal
já mostrou em 2011, melhorou agora com mais abertura de berços, mas o crescimento do porte dos navios num canal do estuarino, que tem algumas limitações de largura, que a questão da profundidade mostra já algum estresse há 40 anos, a gente quando fala que 40 anos, mesmo alguns portuários de Santos desconhecem, porque não sabe essa relação entre o zero hidrográfico da época, entre a CDS e o DHN, e que são praticamente esses 15 metros que se procura há 40 anos, e só agora recentemente se conseguiu uma homologação para 14,90. Então, a questão realmente do sistema hidroviário, compreendendo as bacias, canal, bacia de evolução e berço, ele já mostra sinais fortes que nós vamos ter que ter alternativas. Nós não podemos falar para São Paulo que chegamos em 200 milhões de toneladas e eles vão procurar outro porto. Né? A versa aí vai Pacífico até, porque o lado sul e o lado norte também não tem muita alternativa. O litoral paulista tem muitas restrições, especialmente de vulnerabilidade. Então, esses sinais, especialmente pelo crescimento do porte dos navios, as limitações do canal, um canal que tinha 7,5 metros a 8 metros de profundidade natural, em que nós verificamos que nos últimos tempos, até provavelmente pela elevação do nível do mar, está havendo maiores ondas junto às calçadas, e isto com maior influência, tanto que a borda livre mais antiga, a gente vê que está alterada, está com menos borda livre. Né? E tudo isso são sinais que nós temos que ter um trabalho de 20 anos para projetar e tentar viabilizar esse possível expansão fluvio-marítima. Tá? E esses sinais, esses indicadores que a gente tem, especialmente na área estuarina, são superiores à acessibilidade terrestre. Só para encerrar essa questão de Santos, já que ela está bastante em pauta, tem uma pergunta aqui que diz o seguinte, vou resumir também. Por que o Porto de Santos não disponibiliza para a comunidade técnico-científica todos os dados numéricos, etc., ou se isso é possível disponibilizar, como que tem que ser, qual é o procedimento que tem que ser adotado pelas universidades, enfim, para ter acesso a esses dados? Com as instituições de ensino e desenvolvimento, especialmente lá através da Universidade de São Paulo, algumas universidades locais, aqui a COP, temos trabalhos também com ela na área de resíduos, na área energética também, a Universidade Federal de Santa Catarina e outras instituições de ensino e desenvolvimento têm uma ligação com Santos. Santos tem também no seu portal, Porto de Santos, várias informações, inclusive da movimentação física e outros dados, hoje determinados até pela lei da transparência. Então, o que nós falamos aqui hoje do Porto de Santos estão disponíveis, inclusive naqueles links que eu deixei tanto no início como no final, no último slide. Né? Então, daqueles assuntos estão disponíveis, tanto através de um trabalho que teve o suporte da USP, como também na CODESP, agora por obrigações legais, ela só vai poder disponibilizar depois do período eleitoral. Mas também nós temos um serviço de atendimento ao cliente, tem ouvidoria e também tem o portal da transparência, que todos podem questionar, perguntar, solicitar, e tem até prazos de respostas. Isso está disponível. Tá, ok. E é só entrar no nosso portal, www.portodesantos.com.br, tem lá os links para fazer essas solicitações. Alguém tem alguma questão adicional? A gente está com um horário meio avançado, o ônibus acho que já está esperando ali.
Boa tarde a todos. Roberto Luiz, IBGE, Coordenação de Geodésia. Queria aproveitar o gancho que o Aloysio deu sobre o zero hidrográfico e chamar a atenção para um assunto que é base para tudo isso, mas por ser muito específico acaba ficando quase sempre esquecido. A correlação dos níveis de referência para o posicionamento vertical é muito importante e tradicionalmente é feita com base nas estações mareográficas, só que a tecnologia evoluiu bastante e isso atualmente deixou de ser suficiente. Provavelmente a Márcia vai falar alguma coisa amanhã, né, Márcia? Mas estamos chegando no momento em que a comunidade tem que se pronunciar a respeito do vácuo institucional que existe no Brasil. IBGE e Exército são responsáveis pela cartografia terrestre nacional. Marinha é responsável pela cartografia náutica. Eu não vou nem falar das dificuldades institucionais que essas instituições enfrentam já com as atribuições atuais. Mas essas atribuições incluem o mapeamento e a elaboração de modelos digitais em alta resolução na zona costeira. A gente tem um vazio institucional, uma lacuna de atribuições que se reflete na indefinição dos sistemas de referência para o posicionamento na zona costeira. E a gente tem que tratar disso em algum momento. Então, a diferença entre zero hidrográfico, nível de redução da DHN, níveis médios ao longo da costa inteira, ela é variável e, na maior parte das vezes, muito mal conhecida. Não porque as instituições não estão fazendo o seu trabalho. Na verdade, como eu já falei, é um vácuo, é uma lacuna institucional. Não existe instituição com a atribuição para estudar isso atualmente no Brasil. E a gente tem que tratar disso em algum dia. Ok, obrigado aí pelo comentário. Eu só queria, um segundo antes, só fazer um breve comentário sobre essa questão da lama fluida. Eu estimulo bastante aí os colegas que estudam esse assunto. Hoje em dia, aproveitando que você estava falando em evolução tecnológica, realmente os métodos acústicos, eu trabalho com isso, por isso vou falar duas palavras. Existe uma evolução bastante rápida e atual com relação às possibilidades de uso de fontes acústicas que emitem sinais desde 1 kHz até 50 ou 100 kHz. E eu acho que isso tem uma aplicação muito grande nessa questão de mapeamento de lamas e etc. Só esse comentário. Suzana. Bom, acho que nós podemos encerrar. Amanhã tem mais, a gente